Sport Center. Nath, uma tarde pobre de gols e de futebol também? Boa noite. Boa noite, Plirra, boa noite ao Zé, ao Tetra, boa noite ao fã de esporte. Faltou muito de futebol, né? Num clássico a gente sabe que é mais difícil, que mesmo a qualidade técnica diferente dos times, momentos diferentes dos times, as coisas se equiparam em relação à vontade, mas foi um domingo de futebol pobre. Né? Pelo menos aqui no Brasil, acho que faltou muito. Faltou muito ao Corinthians, principalmente na primeira etapa. Muito problema defensivo pelo lado esquerdo. É um time que dá muito espaço. O Palmeiras teve tranquilidade para triangular jogadas pelo lado direito de ataque. O Corinthians tem dificuldades. E aí, quando o Rojas pegava a bola, chutava de onde estava, que foram as oportunidades. E o Maicon perde a principal oportunidade do Corinthians na partida. E o Palmeiras faltou ajustar. O Zé Elias faria aquele gol. E depois o Breno Lopes devolve, né? A gentileza e também perde um gol espetacular. Mas foi um domingo de futebol que a gente esperava. Alguém mereceu vencer, Zé? Boa noite. Boa noite, Pia. Boa noite, Natália. Boa noite, grande amigo, irmãozinho. Eu vejo um jogo equilibrado, como a Nath falou, né, sobre a vontade. Né? As duas equipes entraram com muita vontade. O Palmeiras, no primeiro tempo, teve um controle maior de jogo e a melhor oportunidade foi do Corinthians. No segundo tempo, foi ao contrário, né? O jogo ficou com 20 minutos de jogo, já tinha cara de empate. Aí no finalzinho ali o Breno acabou perdendo um gol também, que o Cássio fez uma grande defesa. Mas acho que as duas equipes, acho que o Palmeiras teve um pouco mais de iniciativa, né? O Palmeiras entrou para procurar o gol, procurar o jogo. E o Corinthians, por característica, joga atrás esperando o adversário. Eu sinceramente, eu acho que o Vanderlei precisa mudar um pouquinho. Mas tem as suas limitações, mas dentro de casa você tem que tentar algo a mais. Você tem que tentar jogar, tentar colocar em dificuldade as equipes adversárias, porque você tem suas referências, você tem que ter a confiança para poder jogar. O Corinthians não pode, todo jogo, jogar esperando o erro do adversário. O Corinthians tem um time... Ainda mais em casa, né? Sim, o Corinthians tem um time competitivo para poder jogar, né? Para poder tentar, pelo menos, jogar um pouquinho, tentar fazer mal ao time adversário. Mas acho que, num todo, o Palmeiras teve uma iniciativa maior que o Corinthians e o Corinthians se defendeu. Pelo que aconteceu no jogo, foi muito abaixo do que a gente esperava, né? Eu esperava um pouquinho mais. Nossa, a Renata Ruel já estava se arrumando para, Eu falei para ela não ir embora. Deixar o prédio, só que a gente teve 2 expulsões nos minutos finais, Gustavo Gomes e Maicon, e por conta disso, daqui a pouquinho ela vai participar do Sport Center também. Antes, o enorme Tetra pro Boa Noite, já respondendo aqui pra gente, Zi. Você não viu porque você tá aí na tua casa no Rio de Janeiro, mas aqui no estúdio, alguns corintianos no apito final, suspirando, agradecendo pelo final do jogo, pelo apito final do Daronco. Você acha que quem tem que lamentar mais esse empate? O Corinthians ou o Palmeiras, que perdeu a oportunidade de deixar a diferença para o líder Botafogo em 8 pontos? Ótima noite de domingo para você. Igualmente, Plihal, que satisfação estar com você aqui. Um beijo para a Natália, meu parceiro, meu irmão Zé. Muito bom estar com você sempre, né? É um aprendizado. Olha, você falou que até o Zé faria aquele gol do Maicon, né? Aí eu vou também te falar que até eu faria o gol também do Breno Lopes. Aí ia ficar 1 a 1. Você faria de letra. O Zé ia fazer e eu também ia fazer. Zinho, você vê que ele é parceiro, olha, né, assim, Zinho? Você vê emoção... que o Plihal é parceirão, né? Parceiro. Esse é parceiro. O do Breno Lopes, o Zinho fazia de bumbum. É que faltou. Mas faltou, né, Plihal? Faltou, assim, a gente sempre quer mais de Corinthians e de Palmeiras e Corinthians, essa rivalidade, assim, a gente pensa o quê? Os jogadores vão se concentrar diferente, vão entrar com uma determinação diferente, vão entrar mordendo mais, vão querer mais, jogo para você jogar bem, você aparece muito mais. A gente sempre pensava assim, né, Zé? Jogou bem um Palmeiras e Corinthians, fez gol, ganhou o jogo, a repercussão é diferente, o clássico te leva a um patamar diferente. E eu achei todo mundo ali meio que com medo de perder, e aí também não se arriscava tanto. Concordo com o Zé, o Palmeiras com mais posse de bola, o Palmeiras tentando propor o jogo, mas nada brilhante, assim, esse jogo, cara, foi chance... A gente falou de 2 chances claras e ponto. Aí chute de fora da área, cruzamento.
muita disputa, muita entrega ali, principalmente no meio campo, né? Competitividade dos jogadores. Aí tá bom, brigando por espaço, mas tecnicamente, qualidade, eu achei que ficou a desejar. Eu esperava mais, ainda mais que agora vai ter a parada, né? A parada da FIFA aí. O Palmeiras, te respondendo, acho que sai mais prejudicado. O Corinthians está brigando por uma outra situação no campeonato. O Corinthians, o Vanderlei está olhando ali para trás e quer sair ali de trás. Então, não perder para o Palmeiras, mesmo jogando em casa, pelas limitações que ele tem no elenco, não é bom você somar 3 pontos, mas clássico, o momento não é o melhor do Corinthians, né? A proposta de jogo do Vanderlei não é a melhor também. Eu acho que esse time do Corinthians tem capacidade para ousar um pouco mais, mas é uma característica que ele está buscando esse time, de ser reativo. Aí o empate até vai. Agora o Palmeiras tem um elenco melhor, o Palmeiras vive uma situação melhor, o Palmeiras, como a gente falou, propôs mais um pouco o jogo e o líder do campeonato perdeu ontem. Alguém que possa incomodar o Botafogo é o Palmeiras. O Flamengo agora ganhou essa moral, ganhou o jogo. O Fluminense, a gente vai falar, ganhou o jogo também. O Grêmio ganhou o jogo. Todo mundo diminuiu um pouquinho. Mas, assim, pensar que o Palmeiras vencendo um jogo como esse, o clássico, né? O jogo, como eu falei, que te coloca num outro momento de confiança também, perdeu a oportunidade o Palmeiras. Perdeu a oportunidade porque o momento é melhor do Palmeiras do que o do Corinthians. É verdade. E os dois times, né, fizeram 2 jogos essa semana e nenhum gol marcado. O Palmeiras com o Deportivo Pereira, 0-0. O Corinthians, não dá nem para chamar de heróico o empate com o Estudiantes em 0-0. Foi mais sorte do que juízo. Eu não sei nem como classificar. Aqui, uma semana não para esquecer, mas uma semana para deixar algumas coisas no ar, né, Zé? Eu acho que mais lições. Mas eu acho que mais o do Corinthians. O do Palmeiras era compreensível, 4-0. Querendo ou não, no subconsciente ali, você tira um pouco o pé. O Deportivo Pereira teve um comportamento diferente, não se defendeu, tentou jogar também. Então você pode até falar, não, o Palmeiras, se tivesse talvez um outro resultado, o Palmeiras jogaria de forma diferente. O Corinthians não. O Corinthians que eu acho que está jogando já há um bom tempo, esperando o adversário. Eu acho que o Corinthians não pode ficar jogando assim o tempo todo. Não pode, estava vendo a tabela aqui, o Bahia joga hoje, tem Bahia e Vasco. Joga, se o Bahia ganhar, a Bahia vai para 24, o Corinthians tem 26. Sabe, o Zinho sabe, eu também sei, o time grande, quando fica flertando ali com essa coisa de um jogo sim, 3 pontos da zona da confusão, né? Como diria o Vanderlei, aí sobe depois fica assim, fica nessa... Não pode nem pensar em entrar, Você não pode pensar... Não é elefante na areia movediça. Eu acho que o Vanderlei precisa colocar esse time para tentar jogar um pouco para frente. Especialmente dentro de casa. Foi assim com o Red Bull, foi assim com o Goiás. O Palmeiras é compreensível, mas ao mesmo tempo você também tem que incomodar o adversário. Hoje o Palmeiras me pareceu, a impressão que eu tive, né? O Palmeiras um pouco cansado. O Palmeiras sem muita força para colocar velocidade. No primeiro tempo, tanto o Arthur como o Mike, eles jogavam atrás dos volantes da equipe do Corinthians e encontravam espaços para jogar. Mas faltava aquela velocidade, o arranque para poder criar jogadas. O próprio Veiga tinha dificuldade para sair por conta da marcação do Moscardo, mas tinha os espaços para esses caras jogarem e o Palmeiras não conseguia encontrar a bola, não conseguia encontrar essa velocidade. Então acho que sentiu um pouquinho mais essa semana, eu acho que foi um pouco mais cansativa, porque teve viagem, era para voltar, o avião ficou, depois, sabe, tudo aquilo. O Corinthians não, eu acho que o Vanderlei vem fazendo um bom trabalho perto do que quando ele pegou o Corinthians. Ele arrumou a casa, fez o planejamento, deu a prioridade, agora o Corinthians tem a sua prioridade, vamos dizer assim, que é o Campeonato Brasileiro. Tem o Ceará não, tem o Fortaleza, mas assim, se o Corinthians não mudar, se jogar dessa forma como jogou contra o Fortaleza, vai ter problemas seríssimos. O Fortaleza não é um time que fica esperando, não. O Fortaleza é um time que cria muito, todos os jogos vem criando várias oportunidades. Nós estamos vendo aí, depois o Zinho pode falar melhor sobre o jogo do Fortaleza contra o Fluminense hoje. Não é um time que fica lá atrás, é um time que joga. O Corinthians, todas as vezes que jogou contra o Fortaleza, teve problemas. E eu acho que está na hora do Vanderlei começar a colocar esse time para jogar. E uma outra coisa, né, Plirra? É natural, quando o Renato Augusto está à disposição, que ele vire referência para todos do Corinthians, né, dentro de campo. Mas eu estou falando do Vanderlei porque o Vanderlei tem as costas largas nesse sentido de começar a criar outras oportunidades.
outras oportunidades, não. Outras possibilidades, desculpa. Né? Porque nem sempre o Renato dentro de campo é sinônimo de qualidade. Nós vimos nos últimos jogos o Renato com problemas seríssimos para dar ritmo no jogo, para se movimentar, dificuldade. E o Corinthians, quando ele está em campo, o Corinthians exclusivamente pega a bola e joga no Renato e espera que ele decida. O Corinthians não pode ser assim. E aí, quando precisa jogar, sem o Renato, tem dificuldades. Né? Antigamente ainda tinha o Roger Guedes, que no seu ímpeto pegava a bola, driblava, criava jogadas e tal. Mas hoje nem isso tem. Né? Você pega os jogadores do Corinthians, aí eu vou falar, Maicon, ele pega a bola e toca para o lado. O Moscardo é o cara que pega a bola e tenta fazer alguma coisa, mas ele tem 17 anos apenas. Não dá para esperar do Moscardo que ele assuma a responsabilidade, né, dos caras mais velhos, embora ele faça isso. O Juan Oliveira entrou no segundo tempo. Alguém viu ele fazendo alguma coisa? Não viu. Dificuldades para se posicionar, dificuldade com a bola nos pés. Aí cabe ao Vanderlei. Aí eu acho que o Vanderlei precisa ser um pouco mais, bom, como é que eu vou dizer assim, um pouco mais intenso em termos de colocar esse time para jogar, passar um pouco mais de confiança, fazer com que esses caras acreditem que eles podem jogar. Hoje tinha 27 ou 28 minutos de jogo, o Juan Oliveira pega a bola na lateral, ele mano a mano com o Piquerez, tinha o Mosquito, tinha um outro jogador centralizado, ao invés de tocar a bola, se movimenta, passa, sai para a linha, né, buscando o adversário, senão vai para cima. Não, toca a bola para trás. Aí o Bruno devolveu para ele. Aí ele devolveu para o Bruno. Quer dizer, sabe, falta um pouquinho de iniciativa. E o Vanderlei precisa fazer esse time jogar mais. Eu acho que tem bons jogadores. Queria saber do Zinho, o que ele tem achado? É claro que ainda é um recorte curto, pequeno, Zinho. Mas o que você tem achado do Matias Rojas? E qual que pode ser o papel do Matias Rojas com o Renato Augusto sendo ausente cada vez com uma frequência maior? Olha, ele ainda não é nem perto do que ele foi no Racing. O Matias Rojas que eu vi jogando, né, pelo Racing, e até também na seleção do Paraguai, ele é um cara que chega mais à frente. Ele até, a Natália falou muito bem, de onde ele pega ele já está chutando. Ah, legal, ele chuta bem, ele bate bem na bola, mas calma, ajeita o corpo, chega mais próximo, né? Se posiciona melhor para bater no gol, mas pela falta de criatividade ofensiva do Corinthians e ideia de jogo ofensivo, ele não tem diálogo ainda com seus companheiros, né? O Yuri Alberto não vive a sua melhor fase, também sai em defesa a ele, porque ele fica muito isoladão lá na frente. A proposta de jogo do Corinthians é de baixar as linhas e jogar em contra-ataque, então ele fica muito isolado. O Renato Augusto, quando esteve nesses últimos jogos, também não está no seu melhor condicionamento, a ponto de ter discussão do Vanderlei com o chefe, né, lá da área de ciência, o Maziotti, né? Bruno Maziotti. Do Corinthians. Então, assim, é nítido que o Vanderlei, me parece, eu trabalhei com ele, o Zé também trabalhou com ele, né, Zé? Ele sempre foi um cara que gostou do jogo, posse de bola, pé em pé, criação na parte ofensiva, está próximo do gol. E eu não sei se ele não está enxergando isso no time ou não está conseguindo passar isso para os atletas no dia a dia, no treinamento, porque o Matias Rojas é um desses. Eu via ele muito no Racing jogando pelo lado direito, né, trazendo, aí sim, próximo do gol. Fica muito na minha mente o gol que ele fez no Maracanã contra o Flamengo na Libertadores. Ele dentro da área, né, numa puxada não foi nenhum contra-ataque, né? Uma roubada de bola no meio, mas já próximo ali, ele já entra dentro da área, recebe essa bola, traz dentro da área para dentro e faz um golaço. Eu acho que ele seria muito melhor aproveitado e ele também, de repente, conversar, porque o Corinthians não tem um lateral direito que apoia, porque o Fagner está fora, também já não estava apoiando tanto, e o Bruno Mendes é mais zagueiro do que lateral. Ele chega ali dando um suporte por trás, mas você não vê ele passando, ele chegando na linha de fundo para fazer uma jogada. Do outro lado, o Fábio Santos, que é um baita de um profissional que eu admiro e respeito muito, mas também não chega mais. Então fica muito limitado a esses caras serem os criativos, sem um apoio. O Matias Rojas, para mim, não rende. Ele também está deixando a desejar, mas o sistema de jogo não ajuda ele. Não ajuda. Ele não é um cara de velocidade, né? Ele é um cara de vir
organizando esse jogo com qualidade técnica e precisa de um Renato Augusto bem. Precisa de um segundo volante, né? Chegando com ele ali, fazer aquele tripé pelo lado, com o lateral direito. Isso o Corinthians não tem. Você não vê o Corinthians triangulando, né? Tendo um entrosamento ali no lado do campo. É muito assim, joga no... Hoje era o Wesley, pega e vai para cima no drible 1 contra 1, na característica dele. O Yuri Alberto tenta segurar uma bola na frente, mas até não consegue. O Juliano, não, para fazer a função do Renato Augusto, acho que não é mais a dele. Ele já é o cara para fazer o segundo, para vir de trás. Então são muitas dificuldades que o Corinthians tem e que para o Matias Rojas que está chegando, piora ainda mais, né? Porque o cara é bom jogador, mas o time ofensivamente não produz. Potencializa, né? A principal característica dele, o Zil cita como ele jogava no Racing, de cair mais pro lado direito, construir por dentro, mas porque ele tinha uma passagem no corredor. Ele tinha um cara que puxava ali e gerava uma profundidade para abrir espaço para ele de jogo. Coisa que não tem no Corinthians. O Corinthians tem dificuldade coletiva de jogo. No individual, o Yuri Alberto não consegue porque o jogo dele não é de costas pro gol. O melhor jogo dele é vertical. É o que ele bota a bola para correr, que ele recebe em velocidade. Se botar ele de costas pro gol, vai ser a pior versão do Yuri Alberto. Então, cabe ao Vanderlei, e ele já falou da característica, que agora ele conhece mais a característica dos seus jogadores, é entender e potencializar os melhores. Os meninos citaram... Os meninos, gostou? Tá vendo aí? Os meninos citaram o Moscardo. Essa expressão, isso se chama. Obrigado, muito obrigado. 17 anos ele tem. Em boa parte do jogo, ele se coloca à disposição do espaço vazio para receber a bola e fazer algo pelo Corinthians. Coisa que você não vê em outros jogadores que, teoricamente, teriam que fazer. Então, é muita dificuldade coletiva e tentativa de brilho individual no Corinthians. Em cima disso, Zé, na proporção, qualidade dos jogadores e rendimento do time, o Corinthians é, no Brasil, quem menos entrega? Em termos de qualidade... Poderia jogar muito mais do que joga? Então, Mesmo com as saídas. A gente teve 3 saídas aí sensíveis. Hoje você fala, né? Hoje. Guedes, Adson, Sim, hoje. Você está Murilo. falando hoje, vamos Mesmo dizer assim. sem esses 3. Mesmo sem esses 3. O Corinthians, com o que tem, poderia jogar muito mais do que joga? Mais do que qualquer outro time da Série A? Não, poderia jogar muito mais do que joga, não. Não acho que esse time do Corinthians também vai jogar com a facilidade que joga o Fluminense, com a facilidade que joga o Flamengo em termos individuais. Eu acho que não joga. Você acha que, acho que qualidade não poderia se equiparar a Fluminense, Grêmio? Não, nem com o Grêmio, não. Eu acho que não. Eu acho que você tem bons jogadores em determinadas posições. Por exemplo, o Lucas Veríssimo fez uma ótima partida contra o Estudiantes, hoje repetiu de novo, grande atuação. O Fábio e o Bruno são limitados. O Bruno é zagueiro, ele está improvisado como um lateral, por quê? Porque ele segura... dá conta ali, né? Sim, mas eu não tenho ultrapassagem. Eu não tenho um lateral que passe, ou seja, eu deixo de ter uma opção no ataque. Se você analisar os outros times, mesmo o Palmeiras, eu ponho o Marcos Rocha, mas aí eu tenho a possibilidade de segurar o Marcos Rocha como um zagueiro, como o Abel faz, e eu libero o Mike. E o Mike vem e é um atacante. Se eu não me preocupar com o Mike vem dentro e faz o gol. Então, assim, o São Paulo. O São Paulo segura o Rafinha. Tá, mas o lateral esquerdo, como é que vai o lateral esquerdo do São Paulo? O Wellington. Vai embora. Wellington, né? Os caras vão embora. Então, você tem opções. Eu acho que, como elenco, o Corinthians tem as suas limitações, mas não significa que não pode jogar um pouco mais. Eu falo sempre desse jogador porque eu acompanhei desde cedo, desde as categorias de base. Eu acho que o Maicon precisa assumir um pouco mais essa responsabilidade. O Maicon precisa ser o cara que pega a bola, que toca, que vai buscar a bola dos pés do Moscardo e distribui o jogo. Né? O Maicon está tentando jogar... Mas não só o lateral, né? Sim, o toque lateral. Não, ele toca para trás. Ele, antes da bola chegar, ele já está olhando. Isso aí faz parte, beleza. Ele já está olhando se tem jogador marcando, se tem para ele tocar a bola. Nem sempre você precisa tocar a bola. Né? É que nem nós estamos falando do Rojas. O Rojas é um ótimo jogador com a bola nos pés. Sem a bola, ele tem dificuldade para marcar. Então, da forma como o Vanderlei gosta ou está posicionando o time para jogar, o Rojas fica com dificuldades, porque até ele chegar ao gol adversário, ele está distante. No primeiro tempo, nos primeiros 15, 20 minutos, depois ele viu que... Aí o Vanderlei, não sei se foi o Vanderlei ou se ele tomou a iniciativa. Ele começou a jogar por dentro. Aí ele começou a pegar mais a bola. E aí distribuir um pouco mais o jogo. Talvez seja o momento do Vanderlei colocar o Rojas por dentro e falar para ele, perdeu a bola, faz a sombra no primeiro volante. Sem a bola você mexe, como o Veiga faz.
O Veiga é isso, o Veiga procura jogar nas costas dos volantes ou dos lados para justamente ser a opção dos caras do meio campo. O Rojas pode fazer essa função, ele tem essa qualidade técnica para poder fazer isso. Mas aí o Vanderlei tem que definir quais são os homens de beirada, porque hoje o Vanderlei tira o Rojas, coloca 2 jogadores de beirada. Só que não tem ninguém que faça essa bola chegar até os jogadores. Então, assim, todo mundo para trás e velocidade no contra-ataque pelos lados. Podia continuar com ele, né? Coloca isso, deixa o Rojas centralizado e aí faz esses caras... Então, mas aí eu não sei se tornozelo ou não, mas aí ele vai fazer o time jogar. Porque ele tem uma função a menos, que é de voltar para marcar lateral, para ajudar o Bruno. Em compensação, com a bola nos pés, ele vai estar mais inteiro para poder distribuir o jogo. E vai ser um ponto de desafogo. Por quê? Porque é só chutão no Yuri Alberto. O Yuri Alberto não tem essa característica de fazer pivô. Não tem a característica de segurar a bola. Ele tem dificuldades. O Yuri Alberto é o jogador do time montado para ele finalizar. Então é o seguinte, tem que criar jogadas para ele finalizar dentro da área. Se não fizer isso, ele tem dificuldades, ele está em formação ainda. Nós estamos falando de um jogador, o Yuri Alberto tem acho que 21 ou 22 anos. Ele está em formação. Aí, pergunta, o Vanderlei trabalha com ele esse tipo de situação? O Vanderlei tem essa possibilidade com a falta de tempo por conta da quantidade de jogos? Não tem. Ele tem que se adaptar ao que ele tem nas mãos. Então ele precisa fazer com que o time se aproxime mais do Yuri Alberto para pegar a melhor condição do Yuri. Mas nem isso faz. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Corinthians tem suas limitações. Não é que pode jogar mais do que muitos times. Eu acho que pode ser um time mais competitivo e tentando jogar mais, e especialmente dentro de casa. Todos os jogos que eu estou vendo, o Corinthians joga para trás da linha do meio campo. Dentro de casa, isso não tem como. Conhecendo o Vanderlei, me assusta. Acho que o Zinho está aqui, o Zinho pode confirmar. Conhecendo o Vanderlei, me assusta. E aí você vê um time com o Vanderlei só dependendo de um jogador para puxar contra-ataque, que nem o primeiro tempo hoje dependeu só do Wesley. Bola no Wesley e joga. Foi a mesma coisa lá no Estudiantes. Bola no Romero e o Romero puxa contra-ataque, eu tento a jogada para poder sair. Não dá, precisa encontrar outras saídas para melhorar essa qualidade de jogo. Senão, vai ter um momento aí que acho que uma prova vai ser contra o Fortaleza. Será que vai funcionar isso? Inclusive jogando na Neoquímica Arena, na última oportunidade, se eu não me engano, perdeu lá, né? Empatou. Perdeu ou empatou? O ano passado... O Campeonato Brasileiro empatou. O ano passado, no Campeonato Brasileiro, ganhou de 1-0, mas o Fortaleza amassou o Corinthians aí no final, fez um gol. E esse ano, acho que empatou, mas foi da mesma forma. Foi 1-1 o jogo do Campeonato Brasileiro do primeiro turno. Zinho, a gente destacava, não dá nem para chamar de ponto negativo, mas o fato, né, do Palmeiras não marcar há 2 partidas, né, Deportivo Pereira e hoje. Em compensação, o Palmeiras não sofre gols há 7 jogos. O que está longe de ser uma novidade, a solidez defensiva do Palmeiras. E hoje a gente teve um duelo, especialmente no primeiro tempo, que chamou a atenção. Dos duelos do jogo, o mais aparente de todos é o Marcos Rocha ali tentando segurar o Wesley, que talvez tenha sido o jogador mais agudo, mais perigoso do Corinthians. O Rocha ali, na medida do possível, até conseguiu segurar o menino, né, Zinho? Na medida do possível, mas também porque o menino não tinha tanto apoio, né? O Rocha ainda tinha o Mike que baixava também, às vezes tinham 2 contra 1. Diferentemente do Corinthians, a gente está aqui falando muito sobre isso, né? Não tem uma construção de jogo, um jogo apoiado, né? Às vezes o garoto pegava na bola, prendia um pouco a mais do que deveria, mas também porque falta um pouco de opção. Então, quando ele estava num contra um mesmo contra o Rocha, ele até ganhou a vantagem, levou vantagem. Mas aí tem a cobertura, né, do Gomes, ou tem a chegada ali do Zé Rafael, o próprio Mike voltava, aí era muita gente para pressionar o garoto, né? Ele se livrava de um, já tinha um outro. Porque o Palmeiras, você falou muito bem, Plihal, é muito sólido defensivamente, já se conhece há muito tempo, já joga assim há muito tempo. Então é difícil mesmo você tentar furar a marcação do Palmeiras. Em contrapartida, não fez gol porque, na minha opinião, acho que também meio torto, né? Foi nítido a gente ver o Arthur pelo lado esquerdo. Sim. Engraçado, né? O cara é canhoto, tá do lado esquerdo, mas não desenvolve como ele vem pro lado direito, né? Que ele traz para dentro, faz gol, infiltra na área. Tem um diálogo ali para deixar o corredor para passar o lateral. O Mike, né, quando jogava na lateral, quando estava na lateral, tem essa característica de passar muito. Ele encosta ali, joga com o Veiga, mas do lado esquerdo
voltou, marcou, posicionou, conseguiu acompanhar a lateral, apesar que o Bruno Mendes não subia muito, mas muitas vezes ele estava ali ajudando o Piquerez. Mas ficou meio capenga o time, o Rony mais isolado na frente, o Veiga está num momento muito bom, esse sim se movimenta, busca espaço, tenta criar, e o Mike é uma opção, né, do Abel. Acho que ele escolhe muito porque está jogando contra o Corinthians, fora de casa. Não sei nem se ele já naquele jogo com o Deportivo Pereira lá, que disse que fez isso porque o lado esquerdo do Deportivo Pereira era forte, eu não sei se ele já não estava pensando no Corinthians, né? Vai jogar em Itaquera lá, né? Tem que fechar bem ali o lado. Mas assim, não é um time tão objetivo, né? O Arthur pro lado que ele não rende muito mais. O Mike, que não é um atacante, ele é ótimo jogador, chegando como um lateral, como um ala, né? Chegando de trás. Então, as dificuldades aparecem. Por mais que o Palmeiras teve muito mais posse, muito mais não, né? Teve mais posse de bola do que o Corinthians e finalizou bem mais do que o Corinthians, isso sim. Mas com perigo, eu tô lembrando a cabeçada do Gustavo Gomes e o lance do Breno Lopes, que realmente aí ele perde um gol ali no final do jogo, né, no apagar das luzes, né, que se daria a vitória para o Palmeiras. E conhecendo o Vanderlei, eu já até sei mais ou menos o que ele vai falar na... Como ele vai falar? Ginho, você viu se o Cássio fez uma grande defesa? Fez uma. Então faz o seguinte, minutos. Chama o professor que ele já está falando. Vamos aí, professor, direto, ao vivo. Ao vivo, Daniel Química Arena, Vanderlei Luxemburgo. Foi um jogo clássico, primeiro que é clássico, né? É um derby, né? Então é um jogo disputado. Aí você falou que tiveram mais posse de bola, né? Mas o problema deles, eles vão ter posse de bola, que eles são um time muito bem treinado. Não foi campeão porque surgiu do nada, porque eles têm um time de bons jogadores, mas a gente sabia sempre que a bola final, onde é que ela ia. Então os zagueiros atuaram muito bem, porque a bola final, eles querem abrir a área e chegar o jogador por dentro. E a bola chegando por fora. E nós tínhamos o posicionamento dos zagueiros muito bem posicionados, né? Então, é normal. E nós sabíamos que poderíamos matar o jogo. Teve a bola no primeiro tempo. Eu acho, me perdoe dizer o seguinte, eu gosto de ser bem coerente. Às vezes não, porque a discussão... Cara, foi falta no Juan. Ontem o Botafogo reclamou de uma situação de falta de ataque e terminou num gol. Falta é falta. Não existe uma outra regra de futebol. Falta é falta. Não existe a falta que eu acho que é o que não é. Falta é falta no jogo, né? Então, aí... mas também... Ele não deu só aquela, não deixou dar aquela no Juan, deixou de dar algumas faltas dentro do jogo que existiram, porque é a maneira dele tentar. O Rafael também, Cláudio, é a mesma coisa. Não sei se é uma ordem da CBF para deixar o jogo, ter mais jogo, mais tempo de jogo, então ele deixa as faltas que eles acham que deixa seguir. Eu acho que falta é falta, o que não é falta não é falta, e coibir a violência são os árbitros dentro do campo que vão coibir as faltas mais violentas, eles têm que dar a rigidez que merece, né? Eu acho que foi um clássico igual, né? E o Corinthians entrou no clássico externamente já perdendo. E você não entra com o Corinthians perdendo, você entra com o Corinthians sempre acreditando que vai dar certo, que vai conseguir uma vitória. Com respeito ao Renato, cara, eu já venho falando isso há algum tempo, né? E pós-jogos, a gente tem informação do departamento, do que aconteceu no jogo, o desgaste, não aconteceu o desgaste. Então, depois de uma análise interna, tá certo? E com o jogador, chegou-se a decisão que havia uma sobrecarga e que era melhor preservar o jogador de que expor para uma lesão, porque nós temos mais 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro, diferentemente de uma Sul-Americana. Então, já falei isso algumas vezes, né? Então, não fui eu que decidi, não. São colegiados, são a comissão técnica, as pessoas, as informações do departamento, através da análise que tem pós-jogo. Todos os clubes fazem isso hoje, que é bem natural. Mas essa é a informação que eu tenho que passar para vocês. Não existe outra informação. Todo que inventar outra informação, ela não existe. Luxá, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Hoje o Corinthians consegue um empate contra o vice-líder do campeonato, o time que é atual campeão brasileiro, e até um contraste com relação ao próprio Estudiantes no jogo da partida da terça-feira, que o Corinthians acaba levando 30 chutes a gol. O Corinthians hoje, na sua visão, é um time que oscila muito? E você acha que o Corinthians hoje foi o Corinthians do Luxemburgo? Não.
Corinthians é do Corinthians. Para jogar no Corinthians, não adianta você achar que tem um time tema técnico que vai... Não, tem que ter primeiro, acima de tudo, a história do clube carregando para dentro do campo. Corinthians não aceita jogador que não se dedique, que não se empenhe. É diferente. Aqui no Corinthians é diferente. E num clássico, Corinthians e Palmeiras, você não perde o jogo porque o outro está melhor. Essa é a história do clássico, Corinthians e Palmeiras, do derby. Então, todo mundo achava, não, o Corinthians vai entrar dentro do jogo e fazer o que fizeram. Eu posso falar assim bem claro, nós não jogamos nada contra os Estudiantes e passamos, não jogamos nada, tá certo? Mas a trave estava do nosso lado. Nós temos alguma culpa da trave estar do nosso lado, nós temos passado? Nós passamos, entendeu? Então, chutaram 30 bolas no gol. Pô, a trave estava lá em algumas delas para nós. E aí? Tem alguma coisa que diz que é proibido acontecer isso no futebol? Agora, nós não jogamos absolutamente nada no jogo contra o... Não jogamos nada contra o São Paulo no primeiro tempo, jogamos no segundo tempo. Então, deixamos de fazer alguma coisa. Então, você pega algumas coisas que você tem referências do jogo. Contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro lá em Minas, contra o Atlético Mineiro aqui. Algumas coisas que você vai... Mas é um time que nós estamos aí ainda ajustando, muitas coisas acontecendo. Então, eu fiquei satisfeito pela maneira como eles entenderam hoje o que é ser o Corinthians, que é jogar no Corinthians. E jogar um clássico onde não existe o favorito, a não ser teoricamente em função do momento de um clube ou momento do outro. Mas dentro do campo não existe favoritismo. Outro que tem as suas entrevistas coletivas sempre muito repercutidas é o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, que está falando nesse momento lá na Neoquímica Arena. A gente vai ouvir o técnico do Palmeiras. Obrigado pela pergunta. Sim, a defesa tem muito a ver com a nossa organização enquanto time, enquanto equipa. Isso é a base de tudo, né? Equipas bem organizadas, não é só aqui, se olhar para o Botafogo, acho que é dos times que menos golos têm sofrido. Portanto, isso é a base. Portanto, esse é o lado positivo, estarmos já uma série de jogos sem sofrer golo. O lado negativo é a sensação de que perdemos 2 pontos hoje aqui, independentemente da distância que estamos para o primeiro classificado ou não, porque eu já disse o que é que eu penso sobre essa distância e sobre esse adversário. Mas a sensação que eu fico foi que hoje tivemos um domínio muito grande sobre o jogo, tivemos muitos remates e muitos deles fora da área, porque uma equipa que defende tão baixo tens que arriscar esses remates fora da área. Mas a minha sensação e a minha opinião, claro, que é só a minha opinião, perdemos 2 pontos hoje aqui. Gabriel, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho da formação ofensiva, que hoje você escolheu ali o Mike na ponta e o Arthur jogando mais no meio ali, né? Uma função que ele não estava fazendo, ele estava jogando sempre na ponta direita. Você gostou dessa formação? Precisa melhorar o quê? Eu gostei. Nós, quando fomos buscar o Arthur, sabíamos que era um jogador que mesmo no Bragantino e mesmo aqui na formação do Palmeiras jogou em 3 posições, na 11 aberto, na 10 e na 7. Eu, por exemplo, lembro-me de jogar contra o Barbieri e ele a jogar na 7, mas era uma 7 que vinha de 7 para 10, vinha de fora para dentro, abria o corredor para o lateral. Portanto, é uma posição que ele domina, logicamente já não a fazia há algum tempo e sobretudo do lado esquerdo. Mas teve um bom desempenho. É verdade que já não fazia essa posição há muito tempo, mas não é uma posição desconhecida para ele. Já no último jogo, se eu não estou enganado, ele entrou para essa posição, já um bocadinho para dentro, já para ver aquilo que podemos fazer no futuro, arranjar soluções para termos sempre a nossa equipa competitiva. E acho que foi um jogo onde nós tivemos muito volume, mas chegámos ali depois àquela zona 3, chamamos a zona 3 ao último, faltou-nos ali um bocadinho de mais criatividade. Se sobrou em organização defensiva, faltou-nos se calhar hoje um bocadinho de inspiração, porque quando jogas contra uma equipa tão organizada, tão baixa, que te fecha os espaços, que não te dá espaços, e só deu praticamente nos últimos minutos, onde nós metemos o Hendrick entrou muito, muito bem, tivemos a grande oportunidade do jogo, embora o adversário também tenha tido na primeira parte, também uma no final em que o Everton defendeu, mas pelo volume e pelos dados estatísticos, nós, até que haver um vencedor, teríamos que ser nós.
Aí o Abel, na coletiva, pelo menos paz e amor, mas deu uma valorizada nessa resposta extra aí pro Alexandre Silvestre da TV Gazeta. Sobre arbitragem a gente vai falar daqui a pouquinho, vai analisar daqui a pouquinho o trabalho do Daronco e seus Blue Caps com a Renata Ruel dentro de instantes. Agora, Zé, com a necessidade de vencer o jogo para diminuir a diferença pro Botafogo para 8 pontos, talvez fosse importante o Palmeiras ser mais incisivo do que foi, apesar de ter tido o domínio da maior parte da partida do Clássico. O Endrick, no meio da semana contra o Deportivo Pereira, entrou no meio do segundo tempo e foi bem. Hoje ele já entrou bem para o final do jogo, 40, depois dos 40, e botou fogo no jogo também. Talvez o Endrick, desde o começo, imagino que mais possivelmente ali no lugar do Mike, fosse uma escalação mais adequada para quem precisava vencer para encostar no Botafogo. Encostar numas, né? Mas para ficar a 8 pontos do líder. Eu vou me basear um pouco naquilo que eu aprendi ao longo do tempo, Plirra. O dia a dia do treinador, ele tem mais informações do que nós. Do que a gente aqui fora. Porque ele entrou contra o Pereirão, né? E foi melhor, foi bem e tal. Mas o que ele vinha fazendo até então? O Abel, para mim, sempre deixou claro, e acho que para todos, que joga quem treina bem, intensidade, vai jogar. Tem a oportunidade. Quantas e quantas vezes nós vimos o Endrick no banco e nem entrar, ele entrou. Alguma coisa tem. Né? Alguma coisa acho que o Abel tem, primeiro, pelas opções feitas para o Palmeiras. O Abel não joga em função da, vou melhorar vou montar um time para o Endrick jogar. Não é assim. A cabeça do Abel eu monto o time para o Palmeiras, para o bem do Palmeiras. E eu encaixo o Endrick dentro daquilo que é o contexto. Você viu ele falando sobre o Endrick que entra quando tem os espaços para ele puxar contra-ataque, para ele ter velocidade. Talvez as características dos jogos que ele não entrou não desse a possibilidade do Endrick desenvolver o seu melhor futebol. Quantas e quantas vezes nós vimos o Endrick jogando... Muita gente pensou, sem o Dudu, e vai ser assim por um bom tempo... Sim. O Endrick iria passar a ter mais oportunidades. Mas aí eu faço a pergunta, o Endrick é melhor jogando de costas, como ele jogou nos últimos jogos como titular, que ele nem pegou na bola, que ele teve dificuldades, ou o Endrick é melhor quando ele vem de frente, com velocidade, que o Endrick que nós estamos acostumados a ver, ou nós estávamos acostumados a ver nas categorias de base, com espaço, ele partindo para cima, com força, velocidade, driblando e tal. Como foi a característica do jogo hoje? O Corinthians saiu... O Corinthians deixou esse espaço ou o Corinthians fechou todos os espaços e não tinha espaço para jogar? Eu acho que o Abel pensa muito nisso, pensa no adversário. Quando ele teve a possibilidade, ele viu que, tem um espaço para correr, tem um espaço para colocar um menino para o jogo, ele colocou. Que foi o momento em que o Corinthians fez as mudanças e aí deixou. É lógico que todo mundo espera que o Endrick seja titular. Agora com a ausência do Dudu, que ele tem essa possibilidade. Mas eu acho assim, eu já falei uma vez aqui não, né, no F90, eu acho que para as características do Endrick, por aquilo que nós vimos na base, o time profissional, o primeiro time, muitas vezes ele não vai se encaixar. Ele não vai se encaixar porque o Abel não vê dessa forma o futebol. O Abel vê de outra maneira. Então o Abel, eu acho que está procurando pegar o Endrick da melhor maneira possível para ele, por exemplo, não ter a dificuldade que tem o Yuri Alberto, de jogar sozinho lá na frente de costas. O Endrick não consegue jogar assim. O Endrick é muito bom, muito forte, sensacional quando ele vem de frente. Aí é bom. Então eu não sei, eu particularmente acho que o Abel não o colocou antes, porque o dia a dia do Endrick deve ter dado alguma coisa ao Abel para falar assim, não, eu acho que tem outros jogadores... Certamente tem muito disso. Tem outros jogadores à frente. Zinho! Então é isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo. E de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações. Para ficar por dentro de mais informações do nosso Verdão. E compartilhe o vídeo para a ajuda do crescimento do canal. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Falou.